é uma honra ter todos vocês aqui presentes. É a quinta live, na verdade, que a Associação Brasileira de Estudo de Inteligência e Contra-Inteligência está promovendo, nesses tempos de crise que todos nós estamos vivendo. E o objetivo dessas lives é tentar fazer com que seja um pouco mais produtivo em termos culturais e intelectuais para todos nós. Se a crise não foi e a pandemia não foram escolhas nossas, é escolha nossa como nós passaríamos pela pandemia. E a associação fez a sua escolha. A sua escolha é tornar esse momento de introspecção, de quarentena, um momento extremamente importante e interessante para todos. Hoje nós vamos tratar um assunto que a mim é muito importante, a mim é muito caro. No Brasil, a gente tem essa percepção que terrorismo está muito longe da gente, que terror e atos de terror são coisas da Europa, dos Estados Unidos, do Oriente Médio ou da África, que isso não acontece aqui, que de certa forma estamos todos nós a salvo desse fenômeno. Eu não acredito bem assim, eu acho que existem muitas variantes nessa história, e hoje nós vamos discutir algo que é muito importante, que é a questão do terrorismo, do financiamento do terrorismo, porque o terror precisa de fontes de custeio, e do branqueamento de capitais que se segue para financiar o terror. E eu tenho dois convidados extremamente importantes. O Adriano Costa, que indicado pelo meu amigo Fausto, ele é professor, ele é um homem que conhece muito de defesa, e o meu amigo Mauro Salvo, que além de professor, doutor, trabalha no Banco Central, é um homem das áreas exatas e conhece muito também sobre a questão da lavagem do dinheiro. Então eu gostaria de começar a primeira rodada pedindo tanto que o Adriano quanto o Mauro se apresentem e depois eu vou colocar para os dois a primeira questão, para começar o debate. Por favor, Adriano. Adriano, teu microfone está desligado. Então começamos aqui. Mauro, por favor, começa enquanto o Adriano acerta a questão ali. Tá ok. Vou alterar o nome, mas estou de volta. Ok, então começa, Adriano, por favor. Boa noite a todos, meu nome é Adriano, eu não ouvi a introdução. Estava te elogiando. Muito obrigado. A imagem sumiu aqui para mim, que eu estou um pouco perdido. Então, conforme eu acho que vocês já devem ter falado, né, o tema de hoje seria lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. E eu acho interessante, normalmente as pessoas me perguntam isso em cursos, em palestras que eu ministro, por que tratar desses dois temas juntos, né? Talvez seja essa a grande dificuldade das pessoas entenderem isso. E outra coisa que eu acho interessante destacar também, assim, nesse momento inicial, é que a lavagem de dinheiro era uma coisa que praticamente ninguém conhecia, né? Até mais ou menos ali o julgamento do Mensalão. E aí ninguém sabe... Mensalão e depois do... Oi? Desculpa, não entendi. Tá cortando um pouco o teu som. Tá cortando um pouco o teu som. Melhorou? Tá, melhorou. A questão da lavagem de dinheiro era algo que era praticamente desconhecido de todos, ninguém sabia muito bem o que era. E aí, da noite para o dia ali, em especial ali após o julgamento do Mensalão ali, de repente muitas pessoas viraram especialistas em lavagem de dinheiro. Assim como muitos somos técnicos de futebol também, né, principalmente de seleção brasileira, enfim. Então, você ouve constantemente no trabalho algumas pessoas falarem assim, tem um vizinho meu lá, às vezes a pessoa vê assim, que eu vou ministrar um curso, vou ministrar uma palestra, vou falar sobre lavagem de dinheiro, e as pessoas chegam para mim e falam assim, olha, eu tenho um vizinho ali que ele está fazendo uma obra na casa dele, ele está gastando uma fortuna, eu tenho certeza que aquilo é lavagem de dinheiro. Foi uma mística, né, mais ou menos, que foi criada aí. Então, meio que se associou essa questão a grandes gastos com a lavagem de dinheiro. E não necessariamente um grande gasto
está associado à lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro é uma outra... Sim. Adriana, eu vou te pedir um favor para a gente otimizar. Claro. Te apresenta, por favor, depois o Mauro se apresenta, aí eu largo algumas questões para dinamizar. Eu acho que tinha perdido essa parte que eu tinha pedido para apresentar. Pode ser? Foi na hora que a conexão caiu aqui. Meu nome é Adriano Costa, atualmente eu sou auditor do Distrito Federal, estou lotado na Secretaria de Economia do Distrito Federal, sou formado em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras, permaneci no Exército até o posto de capitão, depois, posteriormente, tive a grata satisfação de participar de 2 cursos pela Escola Superior de Guerra, o de Altos Estudos de Política e Estratégia e o curso Superior de Defesa. Paralelo a isso, tenho uma vivência, uma experiência na atividade de inteligência, com alguns cursos que eu participei, ministro aula em outros cursos também, da atividade de inteligência, mas a minha grande paixão mesmo ali, o grande tema que eu gosto mesmo de estudar é essa questão do terrorismo, e a questão da lavagem de dinheiro e do financiamento de terrorismo veio associado não só à minha experiência militar, prévia, com a experiência atual como auditor. Mauro, por favor, te apresenta. Tá, primeiramente eu queria dar boa noite a todo mundo, agradecer o convite para tratar desse tema que eu adoro, realmente sou apaixonado, né? Então, resumidamente, minha formação, eu sou economista, me formei em economia pela PUC de São Paulo, depois eu vim para o Rio Grande do Sul, vim para Porto Alegre, eu fiz a especialização em finanças, mestrado em economia e doutorado em economia também. Em 94 eu comecei a trabalhar no Banco Central e já faz uns 15 anos que eu trabalho na área de câmbio, né, no monitoramento do mercado de câmbio e mais especificamente tratando da prevenção. Alô? Mauro? Cortou o som do Mauro. Gente, enquanto o Mauro resolve a questão do microfone dele, me parece que... Agora sim. Então termina a apresentação, por favor, Mauro. Tá, então, em 94 eu entrei para o Banco Central, né, e logo depois eu comecei a trabalhar na área de câmbio, no monitoramento do mercado de câmbio, mais especificamente para as questões de prevenção à lavagem de dinheiro, e a partir daí, com a minha formação acadêmica também, eu escrevi vários artigos sobre a lavagem de dinheiro, não só no mercado financeiro, mas também no futebol, nas artes, né, e no mercado imobiliário, né? Eu fui aplicando toda a teoria e o conhecimento que eu tive prático também para tentar elucidar um pouco sobre esse tema. Então, meus amigos, vamos lá. Assim, aqui nós somos como mariners, não tem dia fácil. A pergunta é, o que é terrorismo? A primeira definição é essa. O que é terrorismo? E o que importa isso para o Brasil? Alô? Olha, eu gosto tem várias definições, né? Tem várias definições, mas variações do mesmo tema, né? Eu trouxe uma aqui, eu separei uma que é de um grupo chamado Global Terrorism Index. E eles trazem a seguinte definição. Eles definem o terrorismo como uso real ou ameaça de uso da força ilegal por um ator não estatal para atingir uma meta política, econômica, religiosa ou social, através do medo, coerção ou intimidação. Tá? Então, essa definição reconhece que o terrorismo não é só um ato físico de um ataque, mas também o impacto psicológico que ele causa numa sociedade, às vezes por muitos anos. Então, essa é a definição que eu mais gosto. Tem outras, né? Tem centenas, né? Centenas. Né? E depois nós vamos ver a definição no Brasil e nós vamos ver como que a lei brasileira definiu o terrorismo e nós vamos ver que tem uma diferença gigantesca e que impacta bastante nas políticas. Né? Adriano,
o que para ti é terrorismo? Qual é a definição que tu poderia dar sobre o tema? A minha definição pessoal, ela faz bem coro aí com o que o Mauro falou, né? Utilização de violência ou a ameaça de violência para provocar terror e pânico generalizado em determinada população ou grupo, né, de pessoas ali, a fim de forçar determinados governos a tomar determinadas atitudes ou se abster de determinadas atitudes. Mas eu gostaria de destacar, como o próprio Mauro falou, né, existem centenas aí de definições de terrorismo, né? Tem um autor muito interessante, né? Ele até publicou o livro, ele é um autor internacional, o Whittaker, não me recordo exatamente o nome dele agora. Ele publicou um livro que se chama, no original, Inside Terrorism, né? Seria Por Dentro do Terrorismo, e esse livro foi traduzido para o português, né? Foi publicado pela BBX. Esse autor, ele faz uma análise, não me recordo agora, acho que cerca de 80 e poucas definições de terrorismo ao longo do mundo, e ele pega, dentro dessas definições, determinados itens, determinados trechos que são utilizados em cada uma dessas definições. Então, ele tem lá um percentual, cerca de 80 e poucos por cento delas utilizam a questão da utilização da força, né? Um outro percentual, então, ele vai pontuando esses trechos, né? Do que teria, para tentar encontrar uma definição, algo que poderia ser aceito universalmente. Mas, além da grande divergência que há de trazer uma definição universal do que seria terrorismo, há também aquela questão de perspectiva do que é o terrorismo, né? E aí, sem nenhuma defesa a nenhum dos lados aí, eu gostaria apenas de lembrar que, se eu não me engano, foi no ano de 87, Yasser Arafat chegou na Assembleia Geral da ONU, e ele faz a seguinte declaração: o que é terrorismo para um, né, para o outro povo pode ser um exército de libertação, né, fazendo referência ao que seria, na visão dele, né, o seu país ocupado por uma força estrangeira. Como eu falei, não estou fazendo nenhum juízo de mérito, eu tenho a minha convicção pessoal, outros que estão assistindo, cada um tem as suas convicções pessoais, né? Mas se nós pegarmos ali a própria região a qual ele está se referindo ali, né? A região ali de Israel, Cisjordânia, né? Enfim, eles tinham, num primeiro momento, aquilo ali tudo fazia parte ali não no primeiro momento, né? No início do século XX, fazia tudo parte ali do grande Império Otomano. Ao longo da Primeira Guerra Mundial, né, foram os próprios ingleses, principalmente, né, e aí ficou muito conhecido na ocasião o Lawrence da Arábia, né, com ações e algumas lendas em relação a ele também. Adriano, sim, depois tem o famoso Tratado de Sykes-Picot, que divide a região. Mas, ingleses e franceses. Mas eu tenho uma questão aqui que permeia essa discussão, que para mim é importante, eu acho que porque foram apresentadas duas definições que, de certa forma, internacionalmente elas convergem. A questão do terrorista para um, herói para outros, também a literatura e os autores convergem, mas a questão nós temos, de um lado, uma definição internacionalmente aceita, e o Mauro colocou, que também gosto muito desse Global Index. A questão no mundo se vê o terrorismo como uma coisa. E no Brasil? Como é? Mauro? Eu vou buscar a definição de como está a lei aqui no Brasil. Deixa eu ver, tá aqui. Eu estou com uma apresentação aqui aberta, porque eu não sabia como iam ser as perguntas, né? E eu fiz mais ou menos aqui. Fiz mais ou menos um sumário para conseguir encontrar rapidamente o que é, né? Então, nós temos aqui no Brasil, nós temos a Lei 13.260, de março de 2016, que ela define o terrorismo de uma forma bastante peculiar, digamos assim, né? Então, no artigo 2º, ela diz: o terrorismo consiste na prática, por um ou mais indivíduos, dos atos previstos nesse artigo,
por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. Então, a parte que diz sobre por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor e etnia e religião, isso aí é muito limitado, né? É muito limitado. Eu costumo brincar assim, olha, se o Bin Laden fosse pego aqui, é capaz a gente não conseguir enquadrar ele na lei, né? Porque dizer que ele não é terrorista não praticou ato terrorista, porque é tão limitado, né? E depois a lei também ela faz uma... Não sendo suficiente, eles ainda pegaram e fizeram uma exclusão, né? Depois o parágrafo 2º diz que o disposto nesse artigo não se aplica à conduta individual ou coletiva de pessoas em manifestações políticas, sociais, sindicais, religiosos, de classe ou de categoria profissional, aí começa a excluir mais ainda. Ou seja, ainda limita mais ainda o conceito, né, do que seria um ato terrorista, né? Então, eu, como acho que o Fábio também concorda, ficou bastante limitado aí, vai ser difícil enquadrar alguém aqui nessa lei aí. Eu costumo brincar que a nossa lei antiterror ela é uma corrida de barreiras normativas e interpretativas, que ao final, com certeza, em uma dessas barreiras, o corredor, que é o intérprete, vai cair. É muito difícil enquadrar alguém mesmo nessa lei antiterror. Mas todo mundo sempre focou na questão, Mauro, da lei antiterror, no parágrafo, e não no caput do artigo 2º. O caput é muito mais importante porque ele não traz como motivação do terror motivos políticos. E tirando os motivos políticos, some todo esta questão de fundo de um terrorismo que seja baseado em ideologia, não importa qual, mas em uma ideologia política que é a tomada do poder através do uso do terror. E, Adriano, e para ti? Eu concordo. Terrorismo no Brasil. Faço coro com vocês dois. Realmente não há muito o que acrescentar no que foi dito sobre isso, mas talvez até para esclarecer melhor aquele nosso ouvinte aí que não é conhecedor, não é estudioso do tema, se, por exemplo, um estado qualquer da federação resolvesse pedir a sua independência e se emancipar do país, organizasse a sua milícia ali, o seu exército revolucionário, e começasse a explodir bombas, né, enfim, para tentar obter essa sua meta, atingir esse seu objetivo de independência, eles não poderiam ser enquadrados em atos de terrorismo justamente pela questão da exclusão da motivação política. De fato, a nossa lei, num vulgo tentativa aí de excluir movimentos sociais, de impedir a criminalização de movimentos sociais, na verdade ela trouxe essa consequência terrível, até porque o grande mote de um grupo terrorista, de um terrorista em si, é a política, né? Poucos são aqueles grupos terroristas ali que eles têm uma finalidade única, exclusivamente religiosa ou xenofóbica, por exemplo. Né? O próprio Estado Islâmico ele tinha a questão a questão religiosa como grande bandeira, mas no fim de tudo era um grande movimento político, que era o estabelecimento de um califado universal, que nada mais seria do que uma grande pátria islâmica. Né? Então, o próprio ISIS também, fazendo coro com o que o Mauro disse, também nós teríamos dificuldade em enquadrar ele na lei de terrorismo nossa. Ok. A gente deu uma passeada aqui sobre a definição de terror, demos uma enquadrada na questão em solo pátrio, e agora a gente precisa começar a peregrinar para o nosso tema, que é a proposição do nosso debate. Financiamento do terrorismo. E aí eu vou contar com a expertise dos dois para falar um pouco sobre quais são as formas mais comuns do financiamento do terror e a linkagem do terrorismo
do terror, do financiamento do terrorismo com o crime organizado? Pode começar, Adriano. São duas questões aí, né? Como é que os grupos terroristas eles se financiam? Esse tema é bem complexo, mas em rápidas palavras ele pode se financiar de duas formas. Por doações legais, doações legítimas, de pessoas que muitas vezes não conhecem os verdadeiros objetivos daquela organização, ou uma segunda organização que estaria por trás daquela primeira organização. E aí eu gostaria de lembrar, por exemplo, que um famoso grupo terrorista latino-americano, né, da noite por dia se metamorfoseou em partido político, que são as Farc. Né? Então, eu lhe pergunto assim, uma pergunta retórica, será que ela abandonou de fato por completo a luta armada? Né? Então, de repente, uma pessoa, um cidadão de bem, ela vai, faz uma doação para esse partido político, por exemplo, as Farc. Será que toda aquela doação legítima que foi feita de uma pessoa honesta, né, que obteve a sua renda como fruto de trabalho de um emprego honesto, um emprego lícito, fruto de rendas lícitas, será que tudo aquilo vai ser aplicado única e exclusivamente nas atividades lícitas de um partido político? Será que nada daquilo seria desviado, por exemplo, por um suposto grupo armado? E aí eu gostaria de lembrar também que, por exemplo, o Hamas, na verdade, ele é um partido político, né? Apesar dele ser classificado também como grupo terrorista, ele é classificado como grupo terrorista pela sua relação muito íntima com o que, na verdade, é o braço armado do Hamas, que são as Brigadas Al-Aqsa. O Hamas em si, ele é um partido político que tem também um trabalho social, por exemplo, lá como escolas, hospitais e tudo mais. Mas ele tem o seu braço armado. Então, algumas pessoas que, enfim, ou desavisadamente, ou porque acreditam na causa dele, começam a fazer doações para o Hamas, por exemplo. Qual a garantia que você tem de que todas aquelas doações feitas ao Hamas vão ficar única e exclusivamente, por exemplo, nas suas obras sociais? E aí, apenas a título de analogia, para que o exemplo tente ficar mais palpável, para aqueles que não têm muita intimidade com o tema, eu me lembro que há muitos anos atrás, a minha mãe sempre fazia doações para a Legião da Boa Vontade, né? E aí, em determinado momento, houve um escândalo que eles teriam construído uma sede, até aqui em Brasília, que na verdade a sede é até bem bonita, e durante essa obra, essa construção, teria havido desvio de recursos, enfim, o dinheiro não teria sido plenamente aplicado na construção. Aquilo ali por si só já manchou a imagem da instituição. E muitas pessoas, como a minha mãe, por exemplo, pararam de doar dinheiro para a Legião da Boa Vontade em função daquilo. E aí, não estou entrando no mérito, enfim, se teve, se não teve, se foi legítimo, não foi legítimo, enfim. Mas o que eu estou tentando dizer é o seguinte: existem pessoas que fazem doações, essas doações acabam, ao longo do processo de utilização desses recursos, sendo desviados para atividade ilícita, que seria, por exemplo, financiamento de um braço armado que praticaria atos terroristas. Uma outra forma das organizações se autofinanciarem era como fazia a Al-Qaeda, por exemplo, e como fazem as Farc também, né? Através da prática de atos criminosos. Né? Ela mesma se financia, se autofinancia, por exemplo, com a venda de drogas, com um grande mercado ilícito que não chama muita atenção, mas que tem um potencial muito grande, que é a questão da pirataria e falsificações como um todo, e através dessa prática ilícita eles vão financiando as suas atividades também. E aí eu acho que eu respondo a sua segunda pergunta, que qual seria o link existente, né, entre a criminalidade e grupos terroristas. Sabe que 2010 ou 2011, aproximadamente, a informação que se tinha é que a Al-Qaeda, na Europa, ela conseguia um financiamento de por volta de $1 milhão com fraudes em cartões pela internet. Sim, e, sim. Mauro, por favor, responde aí a pergunta, a tua visão sobre o assunto, por favor. Exatamente, eu concordo com o que o Adriano falou. Alô? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá ouvindo?
Alô? Mauro, está cortando teu som, por favor. Estou ouvindo. Tá ouvindo? Tá ok. Eu concordo com o que o Adriano falou, tá? E eu só queria destacar que tem uma diferença que é bastante fundamental nesse caso. Primeiro que realmente você pode ter a fonte legítima, né? Ao contrário da lavagem de dinheiro, que sempre a origem é ilegítima. No financiamento do terrorismo você pode ter a origem lícita, né? Porque você pode ter doações de pessoas que apoiam a causa, né? Que tiraram dinheiro, por exemplo, do salário delas, então a origem é lícita do dinheiro, mas com a finalidade ilícita, né? E a diferença entre a lavagem de dinheiro é que o crime, que é o terror, né, o crime de terrorismo, ele vem posteriormente, né? Então você está financiando uma ação que vai vir no futuro. E a lavagem de dinheiro, na verdade, ela é uma ação de um crime que ocorreu no passado, né? Então acho que essa é uma diferença fundamental entre os dois aí. Então financiamento do terrorismo a gente pode evitar ainda, né? O importante é combater o financiamento do terrorismo, que você pode evitar o crime, né? E a lavagem de dinheiro você pode punir o crime que já aconteceu. Fábio, eu gostaria de fazer uma... Mas aqui tem uma questão... Eu só queria fazer uma colocação aqui, que é uma questão que me preocupa muito, e depois pode, por favor, fazer as suas colocações. A questão que me preocupa é a seguinte: em termos internacionais, os países com relação ao terror, eles vão ter alguns posicionamentos. Ou eles serão um local de homicídio de terroristas, se serão simpáticos ao terror, serão fontes de financiamento do terror, ou serão palco dos atos de terror, ou uma mistura de tudo isso. E o Brasil? A nossa questão, nós temos que trazer essa discussão para o Brasil. E no Brasil, como é essa situação? E qual o nosso estágio? O que nós somos em face ao terror? Olha, eu acho que o Brasil tem... O primeiro problema é que nós podemos estar servindo como numa triangulação de financiamento ao terrorismo. O dinheiro pode passar pelo Brasil para financiar um ato em um outro país, e isso pela comunidade internacional seria mal visto se o Brasil não tomasse nenhuma atitude para barrar esse tipo de financiamento. Então já seria algo, né? E é outra que a gente volta para a questão da definição, né? Para ser bem claro, por exemplo, nós temos o MST, como o MST é financiado, né? Agora está com menos dinheiro, né? Tanto é que já falaram que eles não vão invadir mais terra, não sei o quê, porque na verdade aquilo tem um custo. E ele não tem mais como custear, porque ele perdeu bastante a fonte de financiamento deles. Agora, o MST, embora ele não seja uma organização terrorista, ele pratica atos terroristas, porque ele faz o uso da força por um fim político e ataca alvos civis e terceiros, né? Ou seja, é uma vítima indireta, ele causa uma vítima indireta, ele não quer propriamente, não é uma vítima direta, não é que ele invade uma fazenda com o uso da força, mas ele não necessariamente quer que aquela terra se apropriar daquela terra, pode ser uma outra terra. Então o fazendeiro ali, ele é uma vítima indireta. Né? Então isso aí é um ato terrorista, tá? E se encaixa perfeitamente, não na nossa lei, né, mas pelo conceito internacional aí de um ato terrorista, né? Então acho que no Brasil a gente teria essa situação, uma delas, né? Além obviamente do PCC, né, que também queima ônibus, né? Cada vez que algum líder do PCC é transferido de uma penitenciária para outra, eles começam a queimar ônibus, eles pressionam politicamente, né, para que isso não aconteça também. Eu também, na minha definição de terrorismo, também enquadraria isso como um ato terrorista. Né? E além do que a gente já sabe que o PCC também tem ligações, né, ligações com organizações terroristas, porque eles acabam fazendo tipo uma joint venture, né, uma joint venture ali de expertises, né, de logística e etc, né. E Adriano? Fábio, voltando um pouquinho só no tema anterior para complementar o seu exemplo, você falou do valor que a Al-Qaeda, estimaram que a Al-Qaeda arrecadava na Europa no ano de 2010, aplicando fraudes financeiras, né?
isso não é amplamente divulgado, mas nós tivemos aqui no Brasil em 2015, e aí quem estiver participando, ouvindo, pode colocar no Google e vai encontrar, uma operação da Polícia Federal no estado de São Paulo chamada Operação Mendais, Mendais com Z no final, onde foram presas 3 pessoas. Elas tinham uma rede de CPFs e CNPJs falsas, que eles criaram toda uma rede de empresas de fachadas, onde eles aplicavam diversos golpes financeiros, e o fruto desses golpes era diretamente remetido, bom, de acordo com algumas matérias de jornal, eram remetidos para o Líbano, para financiar o Hamas. De acordo com outras fontes, eram remetidos para financiamento do Estado Islâmico. Foram presas 3 pessoas nessa operação, 2 libaneses, 2 irmãos libaneses e um egípcio. Esse egípcio, inclusive, ele tem um pedido de extradição do Egito por ter participado de um ato de terrorismo, ter supostamente participado, ser acusado de participar de um ato de terrorismo no ano de 92, a bomba, no próprio Egito, que já tinha sido negado pelo Supremo anteriormente. Existem outras matérias jornalísticas que a gente vê aí, que a gente encontra de pessoas que foram presas, mas essa, ela para mim, ela é bem icônica, essa Operação Mendais. Concordo aí plenamente com o que o Mauro falou aí, mas eu gostaria de acrescentar apenas um pequeno detalhe, né? O que é uma organização terrorista? Uma organização terrorista é aquela que tem a prática de atos de terror, a prática de atos de terrorismo como sua principal ferramenta de trabalho. O que não exclui que outras organizações eventualmente utilizem-se de atos de terror. E aí eu acho que o principal exemplo disso mesmo aí é o PCC. E esse exemplo ele vai bem de acordo com a minha definição que eu trouxe lá, né? Que a ideia seria provocar um terror generalizado para forçar um determinado Estado, né, a se abster de fazer alguma coisa ou fazer alguma coisa. Né? Então, por exemplo, quando teve lá o isolamento das lideranças do PCC e eles começaram a fazer aqueles atos de tacar fogo em ônibus, colocar bombas, etc. e tal, aquilo sim é um ato de terror. Não pela nossa legislação, mas enfim, eu prefiro não fazer nenhuma análise baseada na nossa legislação, mas pelo que normalmente é aceito no mundo como um todo. Não só o PCC, mas, por exemplo, quando a Polícia Militar do Rio de Janeiro faz uma incursão numa comunidade e prende ou vem alvejar, matar, ferir algum integrante de uma facção criminosa, e parte daquela população desce, né, usando o linguajar deles lá, nosso linguajar carioca, né, porque eu sou carioca, desce para o asfalto e começa a colocar fogo em ônibus também, qual é a intenção deles? Dar o seguinte recado: olha, toda vez que vocês subirem, nós vamos causar terror, então não subam. Né? Então, assim, eu estou provocando um ato para provocar terror para que o Estado abstenha-se de fazer o que ele vem fazendo. Então, eu acho que essa definição é importante. O principal ferramenta de trabalho dessas organizações não é o terror. Né? São organizações criminosas que têm uma racionalidade, que procuram obter lucro com a venda de um produto ilícito, quais sejam as drogas ilícitas, mas que quando muitas vezes têm ameaçado os seus interesses, fazem uso de atos de terror a fim de atingir os seus objetivos, que quais sejam, não querem ser incomodados. Né? Forçar o Estado a se abster de tomar uma atitude. Você sabe que eu tenho uma coisa que me preocupa de sobremaneira, é que, na verdade, o Estado Islâmico, também conhecido como ISIS, também conhecido como Daesh, ele inaugura uma nova fase do terror em termos mundiais. Ele rompe alguns paradigmas. A gente poderia falar de vários deles, mas talvez o mais importante, que me parece, é na questão do hibridismo de suas ações. Dissimétrico para fora e simétrico no interior, se comportando como um verdadeiro exército regular, tomando territórios, e chegou quase ao ponto de fundar, entre ali a Síria e o Iraque, um Estado, como chamam de Estado fantasma, porque tinha soberania, tinha território, tinha uma população sobre a qual exercia seu jugo, mas não tinha reconhecimento internacional. E uma outra coisa que o ISIS, que na verdade eu prefiro chamar de Daesh, porque eles não gostam,
uma nova fase que eles inauguraram, é a fase do recrutamento, da modificação do seu recrutamento. Nós temos perfis completamente diferentes de terroristas do início dos anos 2000 para o perfil do terrorista de agora, que foi muito por causa dessa modificação e mutação do próprio Daesh. O que eles fizeram? Eles, ao invés daqueles terroristas cultos, bem-nascidos e que se imolavam em nome da fé, por serem schoolers, eles começam a recrutar nos guetos, nas prisões, jovens vinculados ao crime, geralmente com passagens em presídios ou nos presídios, dando significado ao que eles faziam. O crime não é só tolerado pela jihad, que seria a guerra divina, que deveria ser traçada por todos eles, como também parte integrante dessa jihad. E o que me preocupa nessa história toda, eu não gosto de falar de um assunto sem fazer a linkagem com o Brasil, é que no Brasil nós temos um solo farto, um solo fértil, para que essas sementes sejam lançadas e essas sementes frutifiquem. E nós temos hoje nos presídios inúmeros jovens nas mesmas condições, que a única coisa que querem é um significado para as suas ações. E aí eu pergunto para vocês, e agora? Posso começar? Deve. Existem ações, enfim, conduzidas por diversos países do mundo, justamente do antiterrorismo, né? O que seria ali a diferença do contra-terrorismo e do antiterrorismo, né? Em linhas gerais, assim, bem superficialmente, o contra-terrorismo é aquela ação já de defesa, de segurança, já sobre o terrorista, né? Quer dizer, já sobre aquela pessoa que passou por um processo de radicalização e evitar que ela cometa um ato, ou enfim, depois de cometido um ato, tentar a prisão, a neutralização dos terroristas. O antiterrorismo é diferente, né? É você impedir o processo de radicalização. E aí foi bem o que você falou, né? São, em sua grande maioria, são pessoas que buscam significado de alguma forma sua existência. E eu digo mais, não só nos presídios, mas em muitas periferias, em favelas, existe um solo muito farto em relação a isso, né? Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, tem um crescente número de pessoas se convertendo ao islamismo, principalmente em periferias da cidade de São Paulo, periferias paulistas, e isso é estatístico, né? Dentro dessas pessoas que estão se convertendo, você vai ter pessoas ali que leram o Corão, que se identificaram com aquela mensagem, que vão buscar o que toda religião prega, em sua essência, que é o quê? Fazer aquela pessoa se tornar uma pessoa melhor, mas estatisticamente falando, você também vai ter pessoas ali dentro que vão se radicalizar, né? E aí oriundas do crime ou não, né? E esse processo de radicalização é o que tem que ser evitado, né? Esse processo de radicalização é em cima disso. Existem diversos estudos, e isso varia de um país para outro, né? Quais são os motivos que levam uma pessoa a se radicalizar e quais são os motivos que levam essa pessoa que se tornou um radical a resolver passar por um degrau acima, né? Que seria o da imolação, que seria o quê? Cometer, por exemplo, um atentado suicida. Uma vez identificados os motivos, você tenta agir em cima dos motivos, neutralizando os motivos da radicalização, né? Enfim, uma vez não conseguindo impedir que a pessoa venha a se tornar um radical, aí já sai do antiterrorismo e já começa nas ações de contra-terrorismo, que uma delas, inclusive, é você impedir essas pessoas que elas tenham acesso aos fundos necessários para a prática, por exemplo, para treinamento e para praticar o que seria o seu ato. Em linhas gerais, seriam esses os caminhos aí. Bom, eu concordo que aqui o Brasil é bastante vulnerável por recrutamento, né, de
que a população, tem uma boa parte da população que está, como você mesmo disse, qualquer promessa para elas já seria uma grande coisa, né? Inclusive teve um caso que a Polícia Federal pegou, que um cara estava se aliando ao Estado Islâmico, e ele já tinha recrutado dois membros ali. Quando foram entrevistados, eles mal sabiam do que se tratavam as coisas, mas eles estavam entrando na onda, né, bem ignorante, né? Talvez esse não se radicalize, né, mas é um cara que, dependendo da promessa que ele receber ali, ele pode perpetrar um ato, né, que vai causar um certo impacto na sociedade, né? Então esse é um risco. Mas eu queria pegar uma outra vertente também, rapidinho, antes que eu esqueça aqui, porque tem o Brasil como podendo ser um alvo, né, desses grupos terroristas, principalmente os islâmicos. Então tem uma carta que o Estado Islâmico mandou quando teve o atentado lá no Bataclan, em Paris. O Estado Islâmico divulgou uma carta onde um trechinho, uma frase, dizia o seguinte, que as frases são sempre muito... serve para tudo, de efeito, né? Exatamente. Então ele dizia assim, uma parte assim, dizia aqui, onde estavam reunidos centenas de idólatras em uma festa de perversidade. Ou seja, para eles, idólatra pode ser qualquer coisa. E estavam reunidos centenas de pessoas e festa de perversidade também na cabeça deles pode ser qualquer coisa também. Então, por exemplo, para a gente, carnaval, Copa do Mundo, Olimpíada, todos esses eventos, aqui teve também o evento da juventude cristã lá, que veio até o Papa. Todos esses eventos eles poderiam colocar uma carta como essa. Atacamos, fizemos um ato terrorista porque estava lá reunido centenas de idólatras em festa de perversidade. Dentro da cabeça deles, né? O que os caras estavam fazendo no Bataclan de perverso lá, entende? E de idólatra. Idólatra do quê? O cara foi numa festa lá, ouviu a música, tomou uma cervejinha, mas na cabeça deles isso é um absurdo, né? E daí ele sai matando todo mundo. Então Só deixa eu só fazer aqui uma explicação que é necessário para as pessoas que estejam nos ouvindo entender mais ou menos como funciona a dinâmica de um radicalizado. A dinâmica funciona assim. Existem dois mundos, que seria o mundo de Deus e o mundo da guerra. Quem não está no mundo de Deus, que é na sua concepção de radical sobre a leitura do Islã, quem não está no mundo de Deus automaticamente está no mundo da guerra. E o dever deste radicalizado são dois. Primeiro, a jihad maior, que é essa guerra interna de cada um de nós com seus demônios, e a jihad menor, que é da conversão dos apóstatas e infiéis. E essa conversão ela pode ser pela razão ou pela força. E essa, na cabeça do radicalizado, ela estaria autorizado divinamente. E seria obrigação dele cumprir a sua missão enquanto um bom fiel, enquanto aquele que segue as regras do Islã, segundo a sua concepção, impor a este, que seríamos nós, a sua visão de mundo. Então, isso se torna um problema muito sério, na medida em que todo e qualquer um pode ser um alvo. E essa disrupção provocada pelo Estado Islâmico ela é muito perceptível. Mesmo as formas de atentado mudaram, deixaram de ser atentados à bomba, grandes atentados, e passaram a se tornar microatentados. Com qualquer coisa, com uma faca, com um caminhão, com um carro. E mais ainda, as organizações mudaram, eles já não têm mais a preocupação em organização ou células. Alguém vai lá, mata em nome da fé, diz que é do Estado Islâmico é. Então, isso nos traz a todos nós uma certa apreensão, justamente porque qualquer um, a qualquer hora, em qualquer momento, pode ser um alvo de uma ação do terror. Adriano. Sim, de fato, isso aí é realmente uma questão que vem até com a evolução tecnológica, né? A evolução digital, internet, smartphones e tudo mais. Eu me recordo que nos idos lá dos anos 90, não vou saber precisar detalhes desse evento,
mas teve um rapaz de uma cidade aqui do Brasil, se eu não me engano, ali do Sudeste, não vou me lembrar detalhes do evento, que ele sumiu de casa e tal, e aí a família foi na delegacia, enfim, comunicou o desaparecimento do rapaz, jovem, e aí ele foi preso na fronteira do Brasil com a Colômbia, e durante a sua apreensão, a sua prisão lá, ele estava falando, não, é porque eu li um site aqui das Farc e me apaixonei pela ideologia deles, pela metodologia, pelo que eles querem fazer e tal, e estava indo lá me alistar. Isso há praticamente 25 anos atrás, aproximadamente. Aí. Hoje em dia, então, nós temos acesso ao mundo digital, à internet, ao cyberespaço, nesse aparelhinho pequenininho que a gente leva no bolso, que cabe na palma da mão. E, a partir daí, um número maior de pessoas acaba tendo acesso a essas ideias. E aí eu volto a fazer coro com as suas palavras, Fábio. Muitas delas em busca de significado, né? Enfim, alguns acabam entendendo que o significado das suas vidas pode ser esse. Fala, olha, eu acho que o significado da minha vida, eu não consigo emprego, não consigo estudo, não consigo amigo, não consigo nada. Talvez o significado da minha vida seja esse, sim, de repente, matar o infiel. E aí eu me recordo de um atentado também que teve em Londres, já nessa geração já do 11 de setembro para cá, de um jovem negro que estava com um machado na rua e matou um, matou outro, não me lembro exatamente quantas pessoas, até que ele foi alvejado a tiros e veio a óbito ali no local. Foi neutralizado ali no local. Antigamente, né, na década de 80, enfim, na década de 60, mesmo aqui no Brasil, para que a organização terrorista ela tivesse espaço na mídia, ela precisava cometer um grande atentado. E, de fato, hoje não se precisam grandes atentados. Mata-se 2, 3 pessoas, como esse rapaz fez em Londres lá, e aí já tem alguém filmando aquilo ali com o smartphone, aquilo cai numa rede social, na outra, em 3, 4, no 5, não sei o quê, e aquela ideia ela vai se propagando e vai atingindo outras pessoas, e aquilo serve também como propaganda para a própria organização terrorista, né? Um lobo solitário como esse, que se radicalizou lendo textos na internet, comete um ato e de repente começa a gritar o nome daquela organização a qual ele se sente vinculado, na qual ele se sentiu aceito, e aí apenas a título de comparação, né? Hoje a gente abre conta no banco pelo celular, né? Por que um grupo terrorista também não viria evoluir aceitando filiações e juramentos pelo celular, pela internet também? Então, o mundo digital traz muitas facilidades, não só para o bem, mas também para aqueles que querem praticar atos de terror. Mauro? Eu queria trazer uma informação também sobre esses atentados, né, que é o custo estimado, né, para o pessoal ter noção de quão perigoso é isso, né, e a dificuldade do combate, que foi estimado o custo de alguns atos terroristas, né, o ato em si. O ataque ao sistema de transporte de Londres em 2005 custou 8 mil libras, ou seja, um valor irrisório, né? O atentado a bombas nos trens de Madrid em 2004 custou 10 mil dólares. E assim vai, outros, tem uma lista aqui, né? E outros, assim, os mais caros custam 50 mil dólares. Né, e causa um dano, assim, um impacto gigantesco, né, em termos de terror, né, para a população, né, que perdura durante alguns anos até, né, obriga a custos, né, não custos só de reconstrução, mas a custos de aumentar toda a segurança, né. Então isso aí nos coloca. Eu tive em Paris o ano passado num curso sobre prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo. E daí fazer, bom, vou lá, Paris foi alvo várias vezes, agora recentemente, né? E aí coloquei pro pessoal lá, falei, escuta, o que vocês estão fazendo? O que tem de novo aí para combater isso aí? Aí eles me colocaram exatamente isso. Olha, os valores são muito baixos, isso aí voa, né? Voa abaixo do radar, é muito difícil pegar, porque são milhões e milhões de transações em valores muito baixos. Imagina um valor de 10 mil dólares, aí eles picotam em
20 operações, quem é que vai ficar correndo atrás de operação de $500, $1.000? Ninguém vai fazer isso. Não tem, o custo é enorme de prevenção, né? Então, para barrar os atos mesmo, aí precisaria mais inteligência e atacar diretamente os custos aí, né? Se for rastreando dinheiro, o custo da organização, né? Porque manter a organização é um pouquinho mais caro, né? Precisa de mais dinheiro para manter uma organização, né? E claro, Gente... Sim, pode falar. Não. Termina, Mauro. Pode terminar. Não, então, por exemplo, claro que tem o caso particular que você já citou, que é o caso do Estado Islâmico, que é um outro patamar de terrorismo que realmente, eu acho que se não fosse o Putin encher de bomba lá, acho que eles teriam chance de causar muito dano no mundo inteiro aí, né? Porque muitos já falavam em dominar o mundo inteiro, não era só o Oriente Médio, não é só de levar o islamismo, alguns dos líderes já falavam em levar o islamismo para o global, né? E não só no Oriente Médio. Agora, eu gosto muito quando a conversa flui, porque passa rápido, nós já estamos indo para os nossos 10 minutos finais. E a questão que fica, e a última questão, depois a gente vai para as considerações finais, é que, tentando fazer a síntese do que a gente estava conversando até agora, e no Brasil, nós estamos preparados? Adriano, por favor. Essa é uma pergunta bastante delicada, né? Eu acho que nós estamos... Eu não estou aqui para facilitar a vida de vocês. Não, claro, são essas perguntas instigantes mesmo que aumentam, digamos assim, o interesse mesmo, né? Ao contrário do que se diz no senso comum, o Brasil foi palco e alvo de terrorismo ao longo de muitos anos, aí, pelo menos aí, no mínimo aí, desde a intentona comunista lá na década de 1930, teve o seu ápice ali durante os governos militares ali, com diversas organizações ali, em termos de quantidade de organizações, variedade, enfim. Enfim, as pessoas elas podem ter as suas opiniões, podem falar que não, que isso, que aquilo, mas assim, basta pegar o que aquelas organizações deixaram escrito, que a gente encontra hoje pela internet, como, por exemplo, o próprio manual do Marighella. Aquilo não é um ato de uma pessoa aquilo ali não é um livro de uma pessoa que está escrevendo alguma coisa em busca de democracia. Aquilo ali é um manual de como praticar atos de terror. Colocar bombas em aeroportos, sequestrar um embaixador de uma nação estrangeira para forçar o Estado brasileiro a tomar uma atitude que na ocasião seria soltar outros presos, né? Isso aí é facilmente enquadrado como ato de terror. Então nós temos um histórico de vivência aí de insurgência no Brasil muito grande, isso sem falar de outros movimentos anteriores de séculos passados. Nossos organismos aí nossos órgãos governamentais, eles demonstraram muita por falta de um termo mais adequado agora, mas muita proatividade, eles trabalharam bem mesmo. Dois exemplos aí, a Operação Hashtag é um deles. Essa própria Operação Mendaz, ela foi executada antes ainda da gente ter uma legislação que definia no Brasil, que tipificasse no Brasil o crime de terrorismo. Então isso mostra que os nossos órgãos aí, eles estão preocupados com isso aí. Nós temos acredito que um bom nível de preparo, e a partir daqui agora eu estou falando de achismo, né, assim, da minha percepção pessoal, né, desse momento para frente, eu começando a falar da minha percepção pessoal. Acredito que nós temos um bom nível de preparo, Polícia Federal, polícias estaduais, a nossa Agência Brasileira de Inteligência, as Forças Armadas também, principalmente, têm um bom nível de preparo. As nossas instituições que cuidam do mercado financeiro, o COAF, Banco Central, têm um bom nível de preparo, um bom nível de atenção também em relação a tudo isso. Agora, assim, se estamos 100% preparados, isso realmente é difícil, né? Porque nem os Estados Unidos estavam 100% preparados
em relação ao 11 de setembro. As outras nações também sofreram atentados posteriores, né, como o próprio Mauro falou, a França, o atentado lá no metrô de Londres, enfim. Então, por mais que a gente se prepare, por mais proatividade que os nossos órgãos tenham, a gente tem sempre que ter em mente o seguinte: o profissional do crime, o profissional do terror, ele procura se especializar na atividade profissional dele. Para ele fazer muito bem o trabalho dele, ele vai procurar conhecer quais são os mecanismos que estão funcionando, que vão tentar detectar a sua atividade, vão tentar detectar e impedir que ele cometa um ato de terror, e ele vai tentar burlar aquilo por outros meios, né? Então é sempre aquela luta, né? Aquela competição, quase como um mercado mesmo, né? Você tem uma empresa tentando barrar a outra e a outra tentando cometer os atos de terror. Então, assim, eu acredito que nós temos um bom nível de preparo, o país como um todo tem um bom nível de preparo, mas é o tipo de tema, é o tipo de assunto que não se pode, em momento algum, relaxar e achar que nós estamos bem e dá para a gente dar aquela relaxada, tirar umas férias e depois voltar e observar como é que está. Mauro, eu não quero ser chato, mas temos 4 minutos aqui ainda, então, meu papel de Leviatã, sou obrigado a fazer isso. Eu vou, na verdade, eu vou só continuar a partir, até achei que o Adriano já ia falar, mas como ele não falou, eu concordo 100% com o que ele disse, e eu acho que ficou um gancho de até uma proposta que eu já tinha falado contigo por WhatsApp, a questão da cooperação entre esses órgãos, que realmente eu acho que eu conversei sobre, por exemplo, sobre lavar dinheiro, que é o meu tema principal, conversei com o pessoal da Polícia Civil aqui, eu falei assim, cara, o pessoal é super preparado, equipe super boa, né? Só que, por exemplo, é difícil a gente conseguir uma cooperação, porque daí tem sigilo bancário, aí o pessoal da Receita Federal tem sigilo fiscal, né, outro tem sigilo da investigação, né, do processo, aí tem sigilo do segredo de justiça, aí fica cada um na sua caixinha. E eu acho que para a gente poder avançar na inteligência, a cooperação dos órgãos e suas diversas expertises, a gente vai ter que relativizar esses segredos aí todos que existem, né? Isso aí que já é relativizado, nós vamos ter que relativizar mais. Claro, com o devido cuidado, né, de que não se cause danos a pessoas que não cometeram crime nenhum, mas o criminoso ele não pode ter essa proteção toda, né? Senão fica uma batalha muito injusta, né? Antes de passar... Fábio, você permite uma complementação? Desculpa. Rapidinho, pode. Sim, claro. Após o ataque dos 11 de setembro, foi criada aquela comissão do 11 de setembro nos Estados Unidos, né? E uma das conclusões a que eles chegaram é que os diversos órgãos de inteligência americanos possuíam parcelas significativas de conhecimento que, se tivessem sido devidamente reunidos em um único órgão, havia uma grande probabilidade deles terem previsto e evitado o 11 de setembro. Né? E aí após o resultado desses estudos da comissão do 11 de setembro, eles implementaram medidas justamente para tentar aumentar a cooperação, compartilhamento de informações, etc. e tal. Justamente aí corroborando com tudo que o Mauro falou aí. Antes de encerrar, e antes de passar a palavra para vocês para o encerramento, eu queria só dar alguns recados. Logo à noite, daqui a em menos de 1 hora, nós vamos disponibilizar nossas redes sociais, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no YouTube, essa nossa conversa, nossa live, para acesso de quem quiser. Quero lembrar também que a Associação Brasileira de Estudo de Inteligência e Contra-Inteligência está com 3 cursos em EAD abertos, com as inscrições abertas até o dia 30, que é o de inteligência, de contra-inteligência, comigo, e o curso de prevenção situacional do crime com o Coronel Montenegro. Dado esses recados de natureza operacional, eu gostaria de, antes de encerrar, passar para as considerações finais do Adriano e as considerações finais do Mauro. Depois eu encerro. Sim. Fábio, como você disse que não ia facilitar
a nossa vida aqui dos debatedores aqui, eu queria fazer também um pequeno comentário rapidinho. Apesar do tema ter sido lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, a gente acabou falando muito pouco sobre isso. Então, eu gostaria de deixar as minhas palavras finais aqui, esclarecendo aqui para os nossos participantes, em especial aqueles que não têm muita intimidade com o tema, né, que, assim, quais são as principais diferenças e semelhanças entre a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, em curtíssimas palavras, né? A lavagem de dinheiro, ela tenta afastar o crime, né, a origem criminosa do dinheiro da pessoa que vai utilizar, porque muitas vezes aquela pessoa que está utilizando aquele recurso, aquele dinheiro oriundo do crime, ela precisa manter uma aparência de legalidade, né? Até para que ela pratique o crime, ela precisa ter uma aparência de legalidade. E aí julgamentos aí, por exemplo, que mostraram Odebrecht, etc. e tal, e políticos envolvidos em casos de corrupção, se aquelas pessoas não tivessem acesso a poder, elas não teriam conseguido praticar aqueles crimes, aqueles atos todos ali. Então, elas precisam ter essa aparência de legalidade. As mesmas ferramentas que são utilizadas para lavagem de dinheiro, isso é, para afastar a origem criminosa da pessoa que vai utilizar, só mais 30 segundos para encerrar, elas são utilizadas também por organizações criminosas para que aqueles fundos possam chegar às pessoas que vão cometer os atos de terror sem que se chame a atenção para eles. Então, por exemplo, as pessoas que cometeram os atos do 11 de setembro, elas ficaram aprendendo curso de pilotagem, de alguma maneira esses recursos tinham que convergir, tinham que chegar até elas. Então, as mesmas técnicas são utilizadas para quê? Para que não se chegue à origem, né? A origem está vindo da Al-Qaeda ou do Talibã para aquelas pessoas. E agradecer a participação de todos e o convite. Mauro? Bom, eu vou falar bem rapidinho aqui. Inicialmente, assim, infelizmente, nós temos organismos internacionais que eles pressionam o Brasil a tomar as devidas medidas aí, né? Então, nós ainda temos que melhorar a nossa lei aí de antiterrorismo, tem que melhorar bastante, né? E como nós vamos ter avaliação no ano que vem, então é possível, é nossa esperança aí de melhora. Então, isso para terminar, então, agradecer muito aí, me sinto honrado pelo convite, espero ter contribuído e estou à disposição aí, até uma próxima. Boa noite. Bom, eu tenho só a agradecer as pessoas que nos acompanharam nessa nossa live, aos Adriano e ao Mauro pela disposição. É a nossa quinta live, a associação tem tentado ser disruptiva nessas discussões, torná-las de um conhecimento mais popular, se aproximar da população para a qual todos nós devemos emprestar os nossos esforços. E acho que estamos conseguindo ir pelo caminho certo, justamente porque a gente tem contado ao longo dessa jornada, principalmente durante o confinamento, com pessoas como tu, Adriano, e como amigos como o Mauro. Então, agradeço a todos, boa noite, e na próxima semana, depois nós vamos anunciar quais serão as nossas próximas lives e os nossos próximos encontros. Um abraço a todos e boa noite. Boa noite. Um abraço, boa noite.